Então, apresentando aqui os nossos convidados hoje, eu vou estar aqui hoje como mediadora. E o nosso primeiro convidado é o Dr. Marcos Mello, que ele é mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, co-coordenador do Grupo de Pesquisa Biopolítica e Processo Penal, coordenador adjunto do IBCCRIM de Alagoas e professor da Faculdade Raimundo Marinho em Maceió. E o Dr. Tiago Bunin, ele é mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Penal e Econômico pela Universidade de Coimbra e IBCCRIM, presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas da OAB-MS, advogado e professor. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a presença dos dois que se dispuseram a estar aqui conversando um pouquinho com a gente. Agradecer também a presença de todos que estão aqui nos assistindo. Espero que vocês gostem. Esse tema foi escolhido pela relevância atual dele, né, que eu acho que é muito importante a gente estar discutindo. E é isso, como eu conversei um pouquinho com o Marcos antes, estava até brincando com ele, eu não sei como te chamar, se vai chamar Marcos ou Marquinhos, para mim é Marquinhos. E a gente vai fazer assim, a gente tem 1 hora, vocês vão ter 1 hora, geralmente a gente divide 50 minutos para vocês falarem e mais 10 para as perguntas, a gente prefere deixar as perguntas para o final, mas a gente já vai anotando aqui, então quem quiser ir perguntando já pode, para eles responderem no final. Eu acho que é mais interessante, como vocês se conhecem, vocês podem ficar bem à vontade, se quem quiser começar a falar, e aí eu acho que vocês já conversaram, né, para ver qual vai ser a melhor forma, então só me digam aí quem vai começar. E é isso, a palavra está com vocês, gostaria de novo agradecer a presença, principalmente do Dr. Tiago, que se dispôs aqui a estar conversando com a gente, e o Dr. Marcos também. Então, podem começar, fiquem bem à vontade, e qualquer coisa, estamos por aqui. Beleza, obrigado, Lívia, boa noite a todos e a todas. Para mim é uma satisfação estar aqui presente com vocês, principalmente pelo convite que a Lívia me fez, já conheço a Lívia há algum tempo, para mim é uma satisfação estar aqui também com o Tiago, que foi meu colega, lá na PUC do Rio Grande do Sul, a gente fez mestrado junto, e nós éramos uns forasteiros lá no Rio Grande do Sul, né? Eu particularmente morei lá 1 ano, basicamente. E o Tiago ficava indo e vindo, porque ele mora no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e aí ele ia e voltava, mas eu tive que morar lá, porque não tinha como eu ficar indo e voltando de Maceió. Enfim, para mim é uma satisfação aqui nessa primeira fala, eu queria só agradecer mesmo a presença de todos e o convite da Liga e da Lívia, e dizer para mim que é uma satisfação estar aqui. E aí, passo para o Tiago para ele fazer essas considerações iniciais também, depois eu posso começar primeiro a falar. Bom, boa noite a todos da Liga Constitucional, agradeço a Lívia o convite, também ao Marcos, que fez a ponte, estendeu esse convite também, de certa forma, para mim. Um prazer estar falando para vocês, de Maceió, de todo o Brasil, que estão aqui acompanhando a gente. Bom, assunto de hoje, um tema de bastante relevo no pacote anticrime. Há muitos temas de discussão dogmática, penal e processual penal para ser tratado a respeito do acordo de não persecução penal, mas, sem dúvida, a matéria de fundo fica num plano menos importante do que uma matéria que primeiro preocupa eu e o Marcos, e a gente conversou muito ontem, e ele vai iniciar tratando isso com vocês, que seria um assunto mais de plano criminológico, de ordem de política criminal, e eu acho que o Marcos tem muito mais competência para tratar disso com vocês inicialmente do que eu, por isso eu devolvo a palavra para o Marcos, agradecendo mais uma vez, e dizendo para vocês que a todo momento a gente vai estar aberto à pergunta, e eu acho muito legal, não sei, Lívia, se você possibilitaria isso, mas que não fosse um monólogo, caso fosse necessário alguém intervir, já que a gente está numa turma, inclusive, que propicia isso, não muito grande, tem aí, acho que 20 e poucas pessoas assistindo. Caso queiram, ligam seu microfone e vamos conversar, vamos debater sobre o tema. Tá com você, Marquinhos? Com certeza, fiquem à vontade. Beleza, a gente, não sei quem estava aqui no encontro passado da Liga, na quarta passada, que foi com o professor André Sampaio e o professor Ricardo Gleickner, que eles fizeram meio que um bate-bola, né, um falava um pouco, passava a bola para o outro. A gente vai tentar fazer isso, mas claro que o microfone fica aberto aí para vocês sempre intervirem, falarem, questionarem e fazerem algum comentário, ok?
Enfim, também é de grande satisfação estar aqui logo depois de dois professores que, para mim, foram referência na minha vida acadêmica, né? Para o Tiago também, principalmente o Ricardo, porque o Tiago foi orientando do Ricardo no mestrado, lá na PUC do Rio Grande do Sul. Então, para ele, com certeza, o Ricardo é uma das referências que a gente tem no processo penal e no sistema penal como um todo, né? Enfim, eu combinei com o Tiago, eu vou falar um pouco, antes de a gente entrar, né, no acordo de não persecução penal, é importante também a gente falar um pouco, e complementando já o que os próprios professores Ricardo e André já começaram a falar no encontro passado em relação à justiça negocial. O acordo de não persecução penal nada mais é do que mais um instituto inserido dentro do acordo de não persecução penal, dentro da justiça negocial, né? Então, essa hibridização, né, como se chama, entre duas culturas processuais distintas. Veja que existem duas histórias do processo penal, do sistema penal, lá na Europa, né, que a gente está falando do mundo ocidental, então a gente tem que falar da Europa, porque depois a gente tem que trazer aqui para o Brasil, né, que a gente tem que ver o local de fala nosso local de fala aqui, Brasil, América Latina, Brasil, né? Então a gente tem que falar de onde vieram de onde veio nossas matrizes, né? E a nossa matriz ela veio lá da Europa, basicamente da Europa continental, que Portugal fazia parte e trouxe para cá a sua colonização veio junto à sua legislação também no meio e o seu sistema penal como um todo, né? Então, lá na Europa continental existia o que eles chamam de sistema continental, ou também conhecido como civil law, né, o direito que é baseado basicamente na lei, né? E por outro lado, né, na Inglaterra, vejam que se vocês virem o mapa da Europa, a Inglaterra é uma ilha, né? Ela está isolada da Europa. Então, a Inglaterra ela teve, por esse isolamento que ela teve, ela conseguiu desenvolver um sistema próprio, que ficou conhecido como common law, ou sistema consuetudinário, e que é baseado, são sistemas completamente diferentes. O sistema da civil law, ele é baseado em lei, basicamente o juiz ele tem que fundamentar a sua decisão na legislação, né? Enquanto o common law ele é baseado em precedentes e o juiz ele tem mais essa entre aspas discricionariedade para conseguir fundamentar em precedentes e em outros julgados, vamos dizer assim. É por isso que se vocês costumam ver séries de justiça dos Estados Unidos, por exemplo, vejo que os Estados Unidos pegou tudo também da Inglaterra, que foi colonizado pela Inglaterra, né? Então, se vocês virem séries lá, vocês vejam que o ensino do direito é basicamente, você tem que ver o caso tal versus tal versus o Estado. Por quê? Porque é baseado em precedentes, né? Aqui no Brasil, tem o novo Código de Processo Civil, né, de 2015, que já tem 5 anos, né? A gente vai falar novo, já não sei nem por quanto tempo, né? Já tem 5 anos, mas ainda é o novo Código de Processo Civil. Ele tentou fazer meio que uma hibridização, né, entre o sistema da Civil Law e o da precedentes. E aí, essa hibridização, ela é inevitável, né? Não apenas no processo civil, no processo penal também, né? Agora, o que acontece em relação aos sistemas processuais penais, né? Há uma forte entrada do sistema da common law na civil law, ou seja, o que isso quer dizer, né? Os sistemas baseados em precedentes e em common law, veja que lá as partes elas têm muito mais liberdade. Ele foi criado e fundado nisso, nas partes elas terem liberdade probatória. Eles chamam de paridade de armas, onde um lado ele vai tentar fazer com que o jogo processual ele seja jogado apenas entre as partes, enquanto o juiz ele está apenas olhando. Veja que o júri ele nasceu nesse sistema. O sistema da Inglaterra, ele que foi lá na Inglaterra no século XII, XIII,
em que nasceu o júri. Por quê? Porque o debate ficava entre as partes, o juiz ficava apenas como um presidente, o juiz togado, né, ficava apenas como um presidente, enquanto os jurados, que era o povo, eles iam lá para julgar os seus os cidadãos que estavam sendo acusados de cometer crimes. Então vejam que o sistema civil law, da common law, ele estava muito fundado nas partes ela terem essa liberdade e essa tentativa de que uma parte ela vai jogar contra a outra na tentativa de persuadir o júri. E esse sistema da common law, ele acaba, por causa de toda a globalização, né? Os Estados Unidos, vejo que os Estados Unidos ele ganha, depois da Segunda Guerra Mundial, ele ganha uma atuação muito maior na história do mundo, né? E como ele influencia muitos países em relação à economia, o próprio direito não estaria longe disso. Então, o sistema penal e o sistema do direito como um todo, ele é influenciado por essas forças da common law que entram muito mais na civil law do que o contrário, né? Esses institutos da common law, eles acabam entrando muito mais fácil na civil law do que o contrário. Um exemplo é a Itália, por exemplo, em relação ao Código de Processo Penal. A Itália, ela, na década de 30, teve a ascensão do fascismo, e aí teve o Código Fascista lá, o que chama de Código Tirocco, lá da Itália, do Código de Processo Penal, com a entrada de Mussolini no poder, e o que aconteceu, na verdade, né? Esse código, após a queda do fascismo, houve um debate para modificar ele durante décadas. Há uma dificuldade em modificar códigos de forma global, né? O mais fácil é modificar pontualmente, mas mantendo a essência dele. Veja o exemplo do Brasil, né? Nosso código é de 1941, inspirado, né, no Código Fascista, porque o ministro da Justiça daqui e o Getúlio Vargas, na época, eles eram simpatizantes do regime fascista, e ele está até hoje em vigor, em vigência, porque a gente preferiu mudar ele, porque é mais fácil, preferiu mudar ele de forma parcial e de forma específica e pontual. Enquanto a Itália, não. A Itália ela quis mudar de forma global, mas isso durou décadas. Mudaram parcialmente o seu código, mas em 1988 a Itália modificou o seu Código de Processo Penal, tirando de vigor o Código Fascista da época. E veja que nessa formulação já tinha muita globalização, e a common law já influenciou muito a reforma global do Código de Processo Penal italiano novo. Veja que a Itália, né, é diferente em relação ao Brasil. Nós, em 1988, criamos uma Constituição, né, e nosso Código de Processo Penal é da década de 40, formulado na década de 30. Enquanto a Itália é o contrário. A Itália, a Constituição dela é antiga, enquanto o Código de Processo Penal dela modificou em 1988. Então, já no Código da Itália, a justiça negocial, ela entrou com força. E aí, só que qual é a diferença, né, de a justiça negocial entrar na Itália lá nessa mudança global do Código de Processo Penal italiano em relação à justiça negocial entrar aqui no Brasil? Vejam que eles mudaram globalmente. Eu gosto muito de uma frase do próprio Ricardo Gleckner, de um artigo que ele tem, que ele fala que o Instituto ele não pode ser introduzido em outro sem ser adaptado às suas peculiaridades, né? Porque eles são diferentes, né? E veja que na Itália, e aí, parafraseando o próprio Ricardo, na Itália, enquanto o uso abusivo dessas técnicas, né, de negociação ou de delação, ele adicionou um elemento adversarial ou acusatório para quem ainda já pagou, para quem ainda está estudando processo penal, né? Então, na Itália, enquanto há um uso abusivo dessas técnicas negociais, dentro de um elemento adversarial, numa estrutura adversarial ou acusatória, mas ainda com a mentalidade inquisitória, aqui no Brasil é totalmente o contrário, né? No Brasil, esses institutos estão entrando, né, esse incremento da justiça negocial está entrando aqui numa estrutura ainda inquisitorial,
num processo ainda inquisitorial e numa mentalidade inquisitória ainda. Então, enquanto a Itália está com a estrutura toda acusatória, toda adversarial, mudou sua essência, aqui no Brasil nós temos uma estrutura inquisitória, um código de processo penal inquisitório, autoritário, e a nossa mentalidade ainda é inquisitória e autoritária. Então não adianta modificar parcialmente e fazer com que esses institutos da Common Law, de outros sistemas, entrem no nosso código, no nosso sistema, tente encaixar no nosso sistema com a nossa estrutura e a nossa mentalidade ainda inquisitória, porque vai fomentar ainda mais o autoritarismo, né, e o inquisitorialismo nele. E aí, já indo para o final dessa minha primeira contribuição, né, essa importação à la carte, né, que eu costumei chamar, isso na minha dissertação também, chamei dessa importação à la carte de institutos anglo-americanos, ela tem também já a partir da década de 70, e principalmente aqui no Brasil, a partir da década de 90, né, a influência de institutos do mercado. Veja que a economia ela está influenciando aqui, né, institutos do mercado, ela está influenciando na entrada desses institutos aqui no Brasil e aqui no processo penal também, transformando garantias processuais penais em mercadorias. Isso vendo de uma razão neoliberal, onde coloca a economia e o eficientismo na frente de tudo, e não é diferente no processo penal. No processo penal, a razão neoliberal, e aí eu cito o Dardot e Laval, a Nova Razão do Mundo, para quem tem interesse no assunto, é um livro essencial hoje em dia, dois autores franceses, filósofos franceses. Essa razão neoliberal influencia também nos institutos penais aqui, na América Latina como um todo, mas no Brasil especificamente, com a justiça negocial, o que relativiza garantias, e a justiça negocial veio para relativizar ainda mais as garantias, dentro de uma estrutura e de um processo inquisitório. E as reformas, vejam quem estava no encontro passado, eu fiz uma pergunta nesse sentido para o Ricardo. As reformas da América Latina, elas vieram com esse sentido. Não, vamos reformar de forma global, veja, no mesmo sentido que a Itália, mas esqueceram, né, ou não esqueceram, né, ficaram na razão cínica de que estão colocando a justiça negocial no núcleo e acabaram que, mesmo numa estrutura acusatória, a justiça negocial está servindo para punir mais, e punir sem garantias, punir sem processo, fazendo com que as garantias elas sejam cada vez mais mercadorias que possam ser trocadas ou entrada em acordo, e aí a justiça negocial nada mais do que isso, acordo entre partes e relativização de garantias. Agora, partindo disso, né, veja o que eu disse no começo dessa minha primeira fala, que essa hibridização desses sistemas, eles vão acontecer, né? Ele não tem, a justiça negocial, ela é um fato, e como os próprios professores no encontro passado disseram, ela é um fato e é difícil a gente correr delas, a gente tem que estudar elas e tentar, né, de certa forma, fazer com que elas sejam freadas, apesar de que o acordo de não persecução penal ele tem alguns fundamentos que a gente vai entrar depois, o Tiago vai entrar mais a fundo. O Tiago, inclusive, tem um livro sobre pacotes anticrime, e aí ele vai poder entrar mais a fundo nessas questões mais técnicas do próprio acordo de não persecução penal. E para finalizar, essas reformas da América Latina, elas acabam sendo boas por um lado, porque está reformando a estrutura inquisitória do Código de Processo Penal, mas por outro ela está vindo com força com essa justiça negocial, em que pessoas estão sendo punidas e estão indo para a prisão sem o devido processo legal, com uma relativização muito grande de suas garantias, e isso acaba fazendo com que, como o próprio Ricardo mostrou semana passada, em um aumento de punição, um aumento de pena de prisão aqui na América Latina, o que já não era pequeno, né, aumentou nas últimas décadas mais ainda. Enfim, passo a bola para o Tiago para ele fazer as suas primeiras considerações. E lembrando de que sempre que quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Bom, boa noite, Marcos, novamente, boa noite a todos, entrou bastante gente aí enquanto você estava falando. Marcos, ainda nessa linha que você estava tratando aí, ainda para discutir
quanto a essa essência e a parte crítica do plea bargain, algo que pouquíssimas pessoas falaram foi sobre a amplitude do acordo de não persecução penal no nosso sistema e o quanto ele vai afetar nosso sistema e isso agrava ainda mais todos esses riscos que você vinha tratando. Bom, a gente sabe que todos esses mecanismos anunciados como despenalizadores, nem sempre a prática mostra que eles têm uma funcionalidade de despenalizadores. Um exemplo disso é o juizado especial criminal, algo que veio, teoricamente, com o argumento de tirar a sobrecarga do Poder Judiciário e levar infrações de menor potencial ofensivo para uma justiça mais célere, com princípios discutíveis de celeridade, economia processual, aquelas máximas de eficiência e eficácia, que não serve salvo para um processo penal do inimigo. Esse juizado especial criminal, na verdade, fez um aumento, né, da malha penal. A gente tinha várias infrações penais, principalmente de menor potencial ofensivo, contravenção penal, que acabavam sendo subsidiárias e acabavam adotando a base do direito penal, que é a última ratio, que é a intervenção mínima, e acabavam não se judicializando. Hoje em dia a gente tem processos bizarros no juizado especial criminal, por exemplo, perturbação de sossego alheio, por estar ouvindo música alta, isso vira um processo criminal, pessoas trabalham em cima disso. Isso, sem dúvida, está ligado ao neoliberalismo que o Marcos estava falando, porque sem isso não teriam tantos juízes, igual tem tantos juízes, não teriam tantos servidores quanto tem tantos servidores, e etc. É preciso que tenha mais crime, ainda que isso não seja comprovado cientificamente que há mais crimes, mas que se criem mais crimes para que isso gere um maior tipo de renda e etc. É uma dinâmica cruel do capitalismo. Mas o interessante, um criminólogo americano, Vacan, americano não, né, Marcos? Mas que dá aula nos Estados Unidos, né? O Vacan não é americano, mas que dá aula nos Estados Unidos, ele faz vários estudos contestando a justiça negocial e colocando a justiça negocial como o cerne, um dos cernes no direito penal norte-americano, por ter, ele diz, né, essa é a frase dele, feito um alastramento na rede penal. Era até uma crítica do Dieter, né, Marcos, a não aplicação de alguns preceitos pensados pelo Vacan para o nosso ordenamento jurídico, que talvez com a abertura para o acordo de não persecução penal, talvez a gente tenha, o Dieter mude de ideia e talvez a gente de fato possa falar que muito que o Vacan criticou e pensou sobre o sistema de justiça criminal norte-americano, que até então não era aplicado ao nosso sistema de justiça criminal, agora pode ser aplicado. Por que eu digo isso? Porque a gente não tem esse dado exato, mas a última pesquisa, que já é bastante defasada, ela é de 2008, dados estatísticos apontavam 1.500 crimes no Brasil, aproximadamente. Hoje, esse número de tipos penais, sem dúvida, já deve estar beirando 1.800 a 2.000 tipos penais. Vamos botar numa margem de 1.800. Mas fato é que 44% desses crimes estão no Código Penal. Tá? 44% desses tipos penais, boa parte deles estão no Código Penal. Lá no Código Penal, eu fiz um estudo rápido e, obviamente, baseando nos critérios objetivos, porque os subjetivos vão ter que ser analisados caso a caso, somente 45 crimes do Código Penal não são passíveis de acordo de não persecução penal. Tá? Chama atenção, por exemplo, que todos os crimes contra a administração pública, que são aquele nicho de crimes que a gente pode chamar de crimes de colarinho branco, do nosso Código Penal, obviamente que crime de colarinho branco vai muito além disso, existem crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, etc., mas são crimes cometidos por agentes públicos, por grandes empresários, etc., todos eles são passíveis de acordo de não persecução penal. Tá? Em contrapartida, o tráfico de drogas, por exemplo, não é um crime passível de acordo de não persecução penal. O roubo majorado, né? E aí eu estou citando dois crimes que são dois crimes responsáveis pelo maior número de detentos no nosso sistema prisional e a maioria deles imputados a pessoas de cor de pele parda ou de cor de pele negra.
né? O tráfico e o roubo. Para eles não cabe acordo de não persecução penal. Agora, para a criminalidade de colarinho branco, cabe. Então, sem dúvida nenhuma, essa amplitude do acordo não foi imaginada, talvez, no momento em que ele foi proposto, ou até foi, né? E a gente está sendo ingênuo achando que não foi, e isso vai provocar uma estigmatização e uma segregação ainda maior no nosso sistema de justiça criminal. Isso só para, inicialmente, aqui, acompanhar ali a fala do Marcos sobre os riscos do acordo de não persecução penal. Marcos, está com a palavra de novo, caso você queira complementar alguma coisa. Não, primeiramente eu queria dar uma boa noite para os professores que entraram. Eu vi agora que entrou a coordenadora e professora do curso da UNIT, a professora Carol Mafra, minha querida ex-coordenadora, mas sempre está... Quem já foi aluno ou quem já passou pela UNIT sabe da importância da Carol e de como ela é importante no todo o curso do direito. Obrigado. Enfim, só complementando, Tiago, isso que você falou é muito importante da questão da quantidade de crimes que tem aqui no Brasil, né? A gente acha que aqui no Brasil, quanto mais a malha penal aumentar, a gente vai diminuir a criminalidade. A gente tem esse senso comum, né? Quanto mais a justiça ela for forte, vamos dizer assim, mais a criminalidade vai diminuir. E a criminologia, ela tem, na verdade, feito o caminho inverso, né? No sentido de que não adianta a gente punir cada vez mais e colocar cada vez mais gente na prisão, porque a desigualdade e a violência ela vai cada vez aumentar, vai aumentar cada vez mais em relação a isso. Então, e o acordo, não especificamente ainda falando do acordo de não persecução penal, porque, veja, o Tiago depois vai falar melhor disso, mas o acordo de não persecução penal ele não vai fazer com que o indivíduo ele vá direto para a prisão. Ainda não, né? A gente não chegou nesse ponto. Quem estava presente no encontro passado, os professores Ricardo e André Sampaio, eles os dois estão de acordo, e eu acho que isso é unanimidade entre os criminalistas, que vai chegar em algum ponto, em certo ponto vai chegar aqui o plea bargain, né? O plea bargain dos Estados Unidos, que é o acordo entre a acusação e a defesa, que o indivíduo vai direto para a prisão. A gente não tem isso aqui, mas veja, as reformas da América Latina... Uma observação do Marcos, desculpa até te interromper. A gente não tem porque o Congresso vetou. O Congresso vetou na palavra correta, porque o Congresso tirou. Porque a proposta do Moro e a sangria desatada dele, aliás, talvez o sonho dele, né, era a aprovação desse plea bargain. Tinha lá um artigo 395A, eu me lembro, no pacote, que ia admitir essa negociação sobre a pena. E um dos maiores riscos naquele momento é que isso, quando foi criado na justiça criminal norte-americana, isso é criado há muito tempo atrás e, de certa forma, não sei se dá para dizer dessa maneira, mas isso é pensado ao se criar. E no Brasil ia ser feito sem pensar nada, né? Há um julgamento da Suprema Corte norte-americana, datado mais ou menos da década de 70, em que eles reconhecem, na década de 70 já, 50 anos atrás, que o sistema de justiça criminal norte-americano não sobreviveria mais sem o plea bargain, sem a negociação de pena, né? Não teriam juízes, não teria dinheiro para se fazer processo com o plea bargain, dado justamente esse alastramento da malha penal. E no Brasil, então, imagina, né, do dia para a noite a gente aprovar uma lei que fala, agora você pode negociar pela sua pena. O sujeito está respondendo a um processo em liberdade, a pena possível é 8 anos, a pena possível é 6 anos, 4 anos, ele aceita 2, e do dia para a noite, com a aprovação da lei, a gente precisa de mais 200 mil vagas no sistema prisional para pessoas. Vocês estão entendendo aonde que a gente chegaria? Que loucura! Desculpa, Marcos, ter te interrompido, mas é que... Não, é isso mesmo. Não vem desde a proposta do Moro, não. Vem desde aquela proposta do Ministério Público dos 10 medidas contra a corrupção, né? Lá já vem essa questão do plea bargain no Brasil. E é aquela frase que eu falei no começo, né? Estão querendo introduzir à força institutos que não são do nosso sistema,
no nosso sistema que ele tem sua estrutura e o nosso código ainda autoritários e inquisitórios. Veja que, por exemplo, nas reformas da América Latina, na reforma da Itália, reformas globais, eles mudaram completamente o código e foram décadas de estudos. Eles mudaram globalmente, tentaram fazer uma estrutura de um código acusatório, né, em que cada parte ela tem a sua função delimitada, em que o juiz ele sirva apenas para julgar aquilo que as partes trouxeram para ele no processo penal. Eles fizeram isso tudo e implementaram, né, uma justiça adversarial, já, como eu já tinha falado no começo, influência do common law no mundo, né, no mundo ocidental, pelo menos, e o que aconteceu foi que o plea bargain, né, ele entrou nesses sistemas, tanto na Itália, em 1988, com a reforma global do Código, quanto nas reformas daqui da América Latina. Vejam que aqui na América Latina, o Brasil, ele é uma ilha dentro da América Latina de reformas de Código de Processo Penal global. O Brasil é o único país que ainda mantém um código da década de 30, 40. O único, né, dos sistemas que modificaram nessa época, né? Todos os outros fizeram com que a sua estrutura do Código de Processo Penal ele virasse acusatória, né, entre aspas, e oral, né? E aí foi a minha dissertação. Minha dissertação, eu tratei sobre a oralidade no processo penal. Só que a gente não pode, olhando para isso, ver sempre com bons olhos isso. Por quê? Porque veio junto o plea bargain nesse meio dessa reforma da América Latina e também da Itália, veio nesse bolo, vamos dizer assim, o plea bargain. Então, o próprio Ricardo já trouxe, desde a semana passada, ele tem um artigo no livro sobre plea bargaining, muito bom, o artigo dele é muito bom, que ele fala dessa razão neoliberal que a própria reforma do nosso código, dos códigos de processo penal da América Latina, eles trouxeram esse plea bargaining e o aumento do encarceramento duplicou, triplicou, foi para 300%, ele trouxe dados específicos na semana passada para quem assistiu. Então, veja que a própria reforma dos códigos, ela veio, né, de forma global, numa estrutura acusatória, e aumentou o encarceramento por causa do plea bargain, por causa do plea bargain. E aí, eles querem trazer esse instituto para cá à força, né, implementar o instituto do plea bargaining ou outros de justiça negocial à força aqui no Brasil, numa estrutura inquisitória, numa estrutura acusatória que já pune muito mal, que já encarcera muito. Então, vejam o problema que é aqui no Brasil, como se prender mais e punir com mais rigorosidade, né, fosse a panaceia de todos os problemas sociais do Brasil, né? E esse é o maior problema. Eu não estou nem falando numa perspectiva abolicionista, de abolir o sistema penal. Não estou. Existe essa perspectiva, gosto muito de estudar ela, mas eu não estou falando nessa perspectiva. Estou falando numa perspectiva realista de uma sociedade que a gente tem atual, onde prende muito mal, onde pune muito mal, e que querem implantar uma justiça negocial à força, numa estrutura inquisitória, numa estrutura autoritária, onde o próprio processo penal ele acaba seguindo uma persecução ainda muito fundada no inquérito policial, ou seja, o que a polícia, basicamente, né, em mais de 90% dos casos que ocorrem, a gente tem uma pesquisa aqui no grupo Biopolítica e Processo Penal, que eu estou podendo coordenar junto com o professor André, que é vinculado à UNIT, né? A gente tem uma pesquisa baseada no inquérito policial, na fundamentação dos juízes no inquérito policial. E a nossa hipótese era que 90% dos casos o juiz fundamentava a sua decisão, sua sentença no inquérito policial. E a gente teve a surpresa de que ser muito mais do que ser, mais de 90% no caso. Isso porque a gente colocou 90% expresso e implícito, né? O juiz utilizando de artimanhas, né? Para fundamentar, sem ser expressamente no inquérito. Mas a gente teve um dado de 90%, ou mais, eu não sei exatamente quanto foi porcentagem, mas eu sei que foi perto de 90%, do juiz utilizando expressamente o inquérito. Ou seja, a nossa estrutura ainda está baseada na prisão em flagrante,
no que os policiais falam como testemunha, os policiais que foram eles mesmos que prenderam em flagrante, eles vão testemunhar. Enfim, a gente está inserido nessa estrutura e dentro dessa estrutura que já pune muito mal, que já encarcera muito mal e muito, né? Veja que nós somos, em números absolutos, o terceiro país que mais encarcera no mundo. Eu acredito que, por causa dos dados já estarem um pouco atrasados, a gente já deve ter chegado em 1 milhão. Hein, Tiago? Tu não acha que a gente já chegou em 1 milhão, não, de encarcerados? Porque os dados que a gente tem em 2017, se eu não me engano, o último dado, 2017, 18 tinha 700 mil. Veja que a gente já... O último Infopen é de 2017, com dados até 2016. Então, antes da execução antecipada de pena. Mas o CNJ criou um outro... CNJ não. O Ministério da Justiça criou um outro sistema e eles não fazem mais o Infopen. E esse novo sistema não dá nem para imputar ao Moro, porque ele vem antes, ele já vem no governo Temer ali. A partir do governo Temer, com Alexandre de Moraes, criam esse novo sistema. E ele é uma plataforma no próprio site do Ministério da Justiça. E a última atualização, acho que é do final do ano passado. Esse ano não teve atualização, muito provavelmente por conta dessa troca de ministro da Justiça e etc. Mas, assim, ela é estranha, porque ela não tem uma metodologia declarada igual o Infopen tinha. Então, são dados que não são confiáveis. Eu prefiro... Não, e o próprio Infopen, veja que eles colocam, né? Porque eles fazem a divisão entre presos condenados e presos provisórios. Vejam que essa divisão, ela é falha. Até ela é falha. Por quê? Porque eu estou dizendo isso? Porque eles não fazem o número das pessoas que entram e saem. É apenas aqueles que estão ali naquele momento, né? Aí a prisão X vai dizer que tem tantos provisórios e tantos condenados. Mas veja a rotatividade, eles não fazem essa rotatividade, o dado dessa rotatividade, que entra e sai, que fica preso 2 meses, 3 meses e no final é absolvido. Eles não fazem esses dados. Só para passar para vocês o nome, é BNMP, Banco Nacional de Monitoração de Prisões. E aí tem o Cadastro Nacional de Presos ali, e eles fazem essa avaliação. Mas só para mostrar, Marcos, como colocar água em óleo, né? Tentar misturar a água com óleo. O Geraldo Prado ele tem uma frase que ele fala que trazer elementos de plea bargain junto com elementos do sistema acusatório, né? E ele fala ele escreve essa frase lá em 2011, justamente quando ele está escrevendo um artigo sobre common law e processo penal brasileiro, né? Ele vai dizer que, olha, não respiram do mesmo ar os mecanismos de plea bargain e o sistema acusatório. E aí, só para mostrar isso, como que isso fica flagrante, o pacote anticrime vem com as propostas do Moro, que traz algumas propostas, como o Marcos bem lembrou, das 10 medidas anticorrupção, mas aí ele bebe um pouco da água do projeto do Alexandre de Moraes, e muito, aliás, que tinha uma comissão de juristas por trás, dentre elas uma pessoa muito séria, Patrícia Vanzolini, mas que não deu conta de segurar outros de posição não tão séria. Isso sempre acontece, né? O projeto de CPP que a gente tinha tramitando lá no Congresso Nacional tinha, por exemplo, na comissão Jacinto Coutinho, que não dava conta de segurar outros 5, 6 de pensamento autoritário e de viés inquisitório. Mas no próprio pacote anticrime, a gente vê que elementos de sistema acusatório não combinam com o plea bargain, que talvez a parte que mais contemplasse a acusatoriedade de toda a reforma do pacote anticrime seja a parte das medidas cautelares. Mas mesmo lá nas medidas cautelares, ressurge, na verdade, das cinzas, a prisão automática. Nós temos, novamente, no nosso ordenamento jurídico, prisão automática. Eu falo do parágrafo 2º do artigo 310 do CPP, e ele diz o seguinte, esse parágrafo 2º, né? Que se o juiz verificar que o agente é reincidente ou integra organização criminosa, ou que ele portava arma de fogo de uso restrito, e se concentra nessa última circunstância, portar arma de fogo de uso restrito, simplesmente isso, tá? E eu já vou falar o porquê que eu estou finalizando essa última circunstância. Deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. O sujeito entra na audiência de custódia preso em flagrante. E a lei está falando que o juiz, se tiver presente uma dessas 3 circunstâncias, vai negar a liberdade provisória.
A lei não falou em decretar prisão preventiva, até porque o parágrafo 2º não exige nenhum dos fundamentos da prisão preventiva. A lei está só falando que esse sujeito vai sair preso. Sair preso sem porquê nem para quê da audiência de custódia por uma mera determinação legal abstrata é prisão automática. Desde a reforma de 2011, a gente não tinha isso. E isso é algo totalmente a cara do Código de Processo Penal de 1940. Né? A exposição de motivos do Francisco Campos explica o porquê da necessidade dessa prisão automática, e dessa prisão automática a gente ainda tem uma loucura no sistema até hoje, que é a tal da liberdade provisória. Pouca gente para pensar no quanto esse nome diz sobre a essência da prisão automática. Liberdade provisória quer dizer que porque eu fui preso em flagrante, eu estou recebendo uma liberdade provisória. Não era a prisão que era provisória, não era a prisão que é cautelar, era a liberdade que é provisória. Para o aluno de graduação, eu falo mais ou menos assim: a gente está te soltando, mas está avisando, já voltamos para te prender, porque a liberdade é provisória. Olha que loucura, olha que bizarrice. E daí eu vou mostrar para vocês como é que misturar água e óleo, porque o parágrafo 2º aqui, do pacote anticrime, esse parágrafo 2º é do pacote anticrime, ele não é original do CPP, nem da reforma de 2011, nem de outra reforma. Ele é do pacote anticrime. Olha como as ideias estão fora da caixa. Ele previu uma prisão automática para quem portasse arma de fogo de uso restrito. Aí você vai lá no Estatuto do Desarmamento, olha o artigo 16 e vê a pena de quem porta arma de uso restrito. De 3 a 6. Pena menor de 4 anos, 3 anos. Sabe o que cabe? Acordo de não persecução penal. Olha que loucura. O cara entra na audiência de custódia, sai preso, para dali 2 meses fazer acordo de não persecução penal com o Ministério Público. Não tem lógica nenhuma isso. Não tem lógica nenhuma. Então, assim, é tentar misturar água e óleo, é uma bizarrice, é loucura total. Marco, a gente já tem que falar sobre alguma coisa do acordo, né? Ao invés de só fazer crítica. Não, enfim, eu passo, inclusive, para falar mais das minúcias do acordo, né, para você que tem esse livro aí pela Tiran, que escreveu sobre o pacote anticrime. Eu queria só complementar o que o Thiago falou, no sentido da lei, da exposição de motivos. Eu sempre coloco para os alunos darem uma lida na exposição de motivos do Código de Processo Penal de 1941. É essencial, para que se você quiser ver com seus próprios olhos, com o próprio ministro Francisco Campos, que foi quem redigiu e quem criou o nosso Código de Processo Penal, ver qual é a essência dele, você tem que ler a exposição de motivos. Está grátis no Google, você coloca lá a exposição de motivos, Francisco Campos, está lá assinada por ele no final, e você lê, pode ler, são 6, 7 páginas, é coisa curta. E você vê... Tem também, no Vadmec tem antes. Vadmec, mas hoje em dia é tecnologia, né? Hoje em dia no celular mesmo você coloca lá exposição de motivos, Código de Processo Penal. Pode colocar e pode ir lá dar uma lida, porque tudo que a gente está falando aqui dessa essência inquisitória, ele mesmo fala na exposição que é um código autoritário. Ele mesmo, não somos nós, processualistas penais, que estamos falando isso. Ele fala, inclusive no quesito da oralidade, não na exposição, mas eu acredito que ele tem livros que ele fala que a oralidade, ela serve ao sistema autoritário também. Por quê? Porque ela é mais rápida. Ela é mais rápida. E veja como a celeridade nesse sentido, né? Ela pode ser muito propensa a um sistema acusatório e rápido, né? Veja, a lei 9.099, né, a lei dos juizados especiais, ela traz os princípios do juizado especial, né, que fala que ele tem que ser célere, tem que ser eficiente. Veja como a eficiência entra no meio. E oral, né? Ele é oral. Ou seja, veja como a oralidade está no meio de eficiência, está no meio de celeridade, como se fosse, né, uma coisa boa você ser rápido. Não. No processo penal, vamos atropelar aqui as garantias. Garantias servem apenas para gastar dinheiro e fazer com que demore mais o processo. Vamos retirar as garantias para colocar um sistema mais rápido, mais célere, mais eficiente. Mas eficiente para quem, né? Eficiente para o réu, que não vai ser eficiente para o ius puniendi do Estado, né? Para o Estado intervir e punir cada vez mais rápido. E veja que o acordo de não persecução penal, que é o tema, né? Mas a justiça negocial como um todo, ela serve basicamente para tornar
tornar com que o processo penal ele seja cada vez mais rápido e atropele garantias cada vez mais. E aí, eu queria, não sei, Tiago, se você quiser falar alguma coisa em relação ao acordo de não persecução penal, eu queria apenas falar mais especificamente de o artigo 28A, que é o acordo que está lá do pacote, mudando, né, que traz o acordo de não persecução penal. Eu vou ler o caput, tá, Tiago, daqui do artigo, e aí a gente pode começar a conversar em relação ao que ele traz, tá? Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado, e aí eu abro um parênteses aqui, eu vou querer falar um pouco dessa questão da confissão depois, mas não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público pode propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativamente e alternativamente. E aí esse é o caput. E aí tem alguns incisos, enfim, não vou ler aqui, não vou aqui passar o tempo lendo, mas vejam que esse caput é muito importante. Não sendo o caso de arquivamento, e aqui está a importância também disso, né? Não sendo o caso de arquivamento. O Ministério Público não pode apenas ficar jogando com o réu. Se ele vê claramente que é um caso de arquivamento, se a defesa vê que é um caso de arquivamento, ele não pode tentar o acordo, né? Mas não sendo o caso de arquivamento, e tendo o investigado confessado, formal e circunstancialmente. E aí, Tiago, se quiser comentar antes de eu falar da questão da confissão. Assim, eu acho que alguns pontos do acordo geram já bastante debate na prática. Os dois principais, né? O momento do acordo de não persecução penal e se ele é obrigatório ou se seria uma faculdade, né, uma arbitrariedade possível ao poder discricionário ali do Ministério Público formalizar ou não a proposta de acordo. Pensando nisso, Marcos, eu acho mais interessante até você falar da confissão, né, primeiro, e aí eu encerro com esses dois pontos. Certo, tá. Vou tentar ser breve nessa minha explanação sobre a confissão, porque eu, há algum tempo, vinha me debruçado um pouco sobre a questão da confissão, principalmente por causa da pesquisa que a gente fez no âmbito do grupo de pesquisa lá do Biopolítica, porque a gente quis analisar, como eu tinha falado, né, a questão da fundamentação, do inquérito, como influenciando a fundamentação do juiz na sentença. Esse foi o nosso objeto principal, vamos dizer assim, né? Nosso problema de pesquisa foi esse. Mas a gente analisou vários dados aqui de Alagoas, né? A gente analisou alguns dados muito interessantes. E um dado me soou interessante. Veja que antigamente, né, quando a gente estuda processo penal, não sei aqui quantos estudantes de processo penal quantos estudantes já passaram pela matéria processo penal, mas a gente estuda, né, na história da persecução penal e dos sistemas processuais penais, que antigamente, na Inquisição, lá na Santa Inquisição, lá na Europa, a confissão ela era a rainha das provas. A gente chama assim, né, a confissão como a rainha das provas. O sistema era tarifado, a confissão ela estava lá no topo da hierarquia das provas. Se o indivíduo confessasse, ele era condenado, e aí sofria a pena de tortura, ou morria, ou de morte. E vejo que com o avançar do tempo, o que é que ocorreu? Né? Houve o sistema de íntima convicção e, mais recentemente, o sistema de livre convencimento motivado. Né? Alguns mais recentes estão tentando tirar o livre, né? Porque não é livre, o juiz não é livre para fundamentar, ele tem que fundamentar com base nos fatos e no direito, então não existe esse livre, mas ainda comumente é chamado de livre convencimento motivado, onde o juiz ele pode utilizar dos fundamentos, não precisa utilizar de uma ou outra prova para condenar, mas ele tem que fundamentar em quais ele vai utilizar e o porquê. Tem que ser bem fundamentado, o que não acontece em muitas sentenças, né? Isso aí também não somos nós que falamos. Vocês podem olhar a sentença do juiz, tem sentença de um parágrafo, isso não é fundamentação. Tem sentença já copiar e colar, né? Isso também não é fundamentação, a fundamentação tem que ser de cada caso concreto. Inclusive,
é muito interessante que os tribunais, né, eles têm, e veja que eu trabalho no tribunal, sou assessor de juiz aqui em Alagoas, e a gente tem um modelo de recebimento de denúncia. A denúncia no processo penal, ela é uma das decisões mais importantes, uma decisão interlocutória mais importante, porque vai iniciar o processo, o indivíduo ele vai sofrer as penalizações que o processo tem. E nessa decisão, né, de recebimento de denúncia, normalmente é um despacho ou uma decisão que já está lá, aceita por causa dos requisitos do Código de Processo Penal, e pronto, iniciou o processo, sem nenhuma fundamentação. Isso não é fundamentação. Apenas dizer que o Código de Processo Penal está preenchido os requisitos do Código de Processo Penal, isso não é fundamentação, né? Se você estudar, isso não é fundamentação. Enfim, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar em relação a essa nossa a evolução no tempo da tarifação das provas, né, fez com que chegássemos a esse livre convencimento motivado, onde a confissão ela não era mais rainha das provas. E aí, o que acontece? Nesses dados que a gente coletou, em 100% dos casos que houve confissão, o indivíduo foi condenado. Veja a importância que a confissão ainda tem no nosso ordenamento jurídico. Se o indivíduo confessou, o juiz ele já tira um peso, né? Vou condenar sem aquele peso nas costas do indivíduo ser inocente, porque ele confessou, como se a confissão ela fosse ainda, né, uma rainha das provas. E aí tem um livro e um artigo que eu acho muito interessante, um livro do Michel Foucault, de Mal Fazer, Dizer Verdadeira, tradução em português, que ele vai tratar da genealogia da confissão, né, nos procedimentos, não apenas nos procedimentos criminais, mas também nos procedimentos criminais, e é muito interessante como ele faz essa história da veredicção no processo penal e a confissão no cerne do sistema inquisitório. E o outro é um artigo do Ricardo, que estava aqui semana passada, e de outro professor lá da PUC, do Augusto Jobim, do Amaral, que eles vão tratar da delação premiada, que veja que a delação é também um instituto de justiça negocial, e que tem que ter confissão, e aí eles vão tratar da delação aqui no Brasil, e vão tratar também da confissão. São dois artigos que eu acho interessantes para ver a questão da confissão. E tem outro, do John Langben, um americano que estuda justiça negocial e plea bargaining, principalmente. Ele vai comparar o plea bargaining dos Estados Unidos com o sistema inquisitivo lá da Inquisição, por causa da forçada do indivíduo confessar. O indivíduo tem que confessar para se redimir, o indivíduo tem que confessar para redimir seus pecados e enfim, o John Langby ele faz essa comparação, acho muito interessante, dos sistemas atuais, do sistema atual americano, da confissão, porque lá para confessar nos Estados Unidos, né, para confessar não, para você ter a justiça negocial, o plea bargaining, você tem que confessar, como se a confissão ainda fosse, né, a rainha das provas. Veja que é interessante essa comparação que ele faz do plea bargaining com da confissão nesse meio com a Inquisição, né, o sistema inquisitório lá da Inquisição. Enfim, em 100% dos casos, só para finalizar, a gente tratou das confissões aqui nessa pesquisa que a gente fez, em 100% dos casos tiveram condenação. E independente da confissão ter sido feita no processo ou no inquérito. Veja, o indivíduo confessou no inquérito, sem contraditório, sem ampla defesa, foi para o processo penal, não confessou, mas o juiz, tendo acesso ao inquérito, utilizou da confissão do inquérito para condenar o indivíduo. Veja como a confissão ainda percorre toda a persecução penal do Brasil. E o acordo de não persecução penal, ele traz isso, né? Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formalmente. Veja que o indivíduo tem que confessar, e aí tem que fazer um paralelo com o plea bargaining também, do lado dos Estados Unidos, da confissão. Veja como a confissão ainda está no meio, no cerne da nossa persecução penal. E aí eu passo a bola para o Tiago, para ele, acredito que já finalizar, porque já estamos no horário, já estamos quase 8 horas. Eu tinha anotado aqui, né, duas outras questões mais periféricas, né? Primeiro, que o acordo traz para o nosso ordenamento jurídico algo que, teoricamente, o nosso ordenamento jurídico não admitiria, que é um poder geral de cautela, né? Porque há ali uma abertura perigosa no inciso 5, entre as condições que são propostas ali, que há a possibilidade
do Ministério Público propor qualquer outra condição para além daquelas que estão previstas ali. O prazo também fica ao bel prazer do promotor de justiça e vão surgir bizarrices. Eu já ouvi dizer aqui no Mato Grosso do Sul de um caso no interior, o sujeito praticou o crime e estava embriagado, relacionado à direção e etc., de veículo automotor, e o promotor colocou que pelo período do acordo, e aí eu não lembro qual era o período do acordo, o sujeito não poderia ingerir bebida alcoólica. Como que ele vai controlar? Né? E olha só que ideia patriarcal, né? Estou cuidando de você e você não bebe mais. Né? Parece o pai cuidando do filho aqui, deixando o filho de castigo sem poder beber, o promotor sendo o pai do sujeito. Eu acho interessante, Thiago, só para complementar, porque a gente já tem há muito tempo a questão do indivíduo não poder ir para bar, né? Ir para casa noturna, ir para bar. Isso já tem nas medidas cautelares diversas já há um tempo. E eu acho muito interessante quando entra em acordo em relação a isso. Você não vai poder ir para bar. Beleza, se ele for encontrado lá e fizer alguma besteira e for pego e for preso, aí tudo bem, mas só nesses casos, porque não vai ter ninguém para fiscalizar isso. Mas o desse acordo era muito legal, porque diz que o promotor deixou muito claro para o sujeito que, olha, você não pode beber em qualquer lugar, inclusive na sua casa, viu? É para você não ingerir bebida alcoólica. É interessante. Outra coisa que o acordo vai implementar, de fato, técnicas de estratégia e de jogo processual no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, hoje em dia um advogado tem que saber o que mais compensa ele, se fazer o acordo, se fazer uma suspensão condicional do processo, e se o sujeito responde a 2 processos, o que compensa fazer antes, o acordo, ou a suspensão condicional do processo, ou a transação antes, etc. Já tem uma solução para isso. O acordo não é impeditivo para a transação e para a suspensão condicional do processo. O contrário não é verídico. Transação e suspensão impedem o acordo. Então, se eu tiver que decidir no meu escritório para o que fazer primeiro, eu vou fazer antes o acordo de não persecução penal. Mas as duas discussões que estão dando pano para manga na jurisprudência e na doutrina é o momento do acordo e se ele é um direito público subjetivo. Rapidamente abordando isso. Quanto ao momento do acordo, havia uma discussão, e essa discussão havia, porque na proposta constava a possibilidade do acordo ser feito já na audiência de custódia, preferencialmente. Tá? E aí, é aí onde mora o perigo. Né? É aqui aonde se pretende pegar o sujeito para fazer o acordo de não persecução penal de qualquer forma. Né? Na audiência de custódia, eu que sou advogado e às vezes faço uma audiência de custódia ou outra, a gente não dá conta de, em 24 horas, juntar os documentos necessários do cliente para poder participar da audiência de custódia. Às vezes você não consegue que a família consiga o comprovante de endereço em 24 horas, tirar uma certidão de antecedentes criminais. Quem dirá dar conta de analisar todo o auto de prisão em flagrante, e todo o auto de prisão em flagrante ainda é nada, é só um auto de prisão em flagrante, para poder analisar e ver, né, dentro das possibilidades de defesa do meu cliente, se o acordo de não persecução penal é ou não a melhor possibilidade de defesa, porque não tenho dúvida que, para as críticas acadêmicas que eu e o Marcos fizemos, eu pensando agora aqui dentro do meu escritório, né, é uma nova possibilidade de defesa num processo criminal. E haverão casos em que o acordo de não persecução penal vai ser a melhor saída. Só que será que na audiência de custódia é o momento ideal para eu fazer isso? Não está na proposta, mas aí eu acho muito engraçado que vem uma lei e o Ministério Público produz enunciados sobre essa lei. O que é isso? Né? Aí eu falo como advogado. A OAB perdeu a chance de ter feito enunciado também. Porque a gente está tendo a jurisprudência citando os enunciados do Ministério Público. O Ministério Público é parte. Você está citando o enunciado da parte? Que loucura! Né? Eles produzem um enunciado para falar sobre a lei. E lá no enunciado fala que pode fazer na audiência de custódia. E lá nesse enunciado também fala qual que é o momento ou não para ter. E aí vou até citar, é o enunciado número 20. Nesse enunciado número 20 do Conselho Nacional dos Procuradores, eles dizem que o acordo só vai poder ser realizado antes do oferecimento da denúncia. Então, a denúncia seria a baliza para o oferecimento ou não do acordo de não persecução penal. Eu confesso que eu achei que não iam chegar nessa heresia.
No meu livro sobre o pacote anticrime, eu estou discutindo como que vai ser aplicado o acordo para os casos com sentença condenatória transitada em julgado em que o réu já cumpriu a pena. Eu cheguei a esse nível. Porque, obviamente, a lei penal aqui é benéfica e deve retroagir. Algo meio óbvio, né, é que a persecução penal, né, não encontra barreira na coisa julgada quando eu estou falando de poder punitivo. E eu não preciso nem ir na doutrina mais garantista, na doutrina que preza por um direito penal minimalista. Eu posso ir no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que fala que a lei penal retroage até mesmo para os casos já transitados e julgados. Ponto e acabou. E o acordo incide na punibilidade. E se eu e o Marcos praticamos o mesmo crime, com a mesma pena, e a minha sentença já transitou em julgado e o Marcos ainda está respondendo ao processo, ainda está sendo investigado, é uma quebra de isonomia, inclusive, eu aplicar o acordo de não persecução penal para o Marcos e para mim não. Eu não estou falando aqui de uma norma procedimental que alterou o número de testemunhas. E no meu processo eu pude ouvir 8 testemunhas e agora o Marcos está podendo, no processo dele, ouvir 12. Eu não estou falando só disso. Eu estou falando de muito mais do que isso. E eu estou desnaturalizando a própria essência de um acordo como elemento despenalizador, que é retirar a própria pena. Então, o acordo de não persecução penal, como norma penal benéfica, deve ser aplicado a todos os casos. Todos os casos. Ah, já teve sentença. Não me interessa que já teve sentença. A sentença não é uma barreira. E aí a gente está esquecendo até a posição do STF, por exemplo, do próprio STJ, na súmula 337, que permite suspensão condicional do processo nos casos de desclassificação. Então já teve denúncia, já teve toda uma instrução, toda uma persecução penal. Se a desclassificação permitir suspensão condicional do processo, a gente faz ali suspensão condicional do processo num processo que nem tem mais o porquê de ser suspenso, simplesmente para não se aplicar a pena ao sujeito. Porque essa é a essência do Instituto. Essa é a essência do Instituto. Então, me parece essa posição do STJ, e já existem 2 julgamentos da 5ª turma, um de semana passada, de relatoria do ministro Reinaldo Soares, e outro mais antigo, de relatoria do ministro Félix Fischer, em que eles dão essa posição. Tiago, então você acredita que o acordo de não persecução penal é um direito subjetivo do réu? Também. Digo que nem entrei nisso. Digo que eu estou ainda só na análise do momento temporal. Tá. Você vai entrar nisso, né? Na análise do momento temporal, eu acredito que ele retroage a todos os casos. Tá? Retroage a todos os casos. E aí agora, puxando isso aí que você me falou, Marcos, é um direito público subjetivo? Sem dúvida é um direito público subjetivo, né? Para os alunos da graduação, eu sempre falo que poderá ou pode, no Código Penal ou no Código de Processo Penal, isso significa direito público subjetivo. E o que é isso? Não se aplica a todos os casos. Se aplica a quais casos? Aqueles casos que preencham os requisitos da lei. E o acordo traz requisitos. Preenchidos esses requisitos, não há uma margem de discricionariedade, porque discricionariedade em direito penal nada mais é do que arbitrariedade. Eu escolher para quem que eu vou conceder o acordo de não persecução penal ou não. E o Ministério Público não detém um poder arbitrário. O Ministério Público detém um poder vinculado, né? A pretensão acusatória, ela é vinculada a padrões de legalidade, vinculada a padrões de obrigatoriedade. Eu até conversava com o Marcos, eu tentei, é muito o começo, é muito uma tentativa introdutória, inicial, de criar uma corrente de que não o plea bargain, mas esse nosso plea bargain aqui, esse acordo de não persecução penal, a transação penal, a suspensão condicional do processo, não são aquilo que alguma doutrina tenta chamar, e o papel aceita tudo, e a doutrina tem uma ânsia de criar nome para as coisas, e vão chamar de discricionariedade mitigada, de obrigatoriedade mitigada, vão criar vários nomes para falar que isso seria uma possibilidade de não oferecer denúncia, para fazer uma transação, para fazer uma suspensão condicional do processo, para fazer um acordo de não persecução penal. Para mim, não. Para mim, um acordo de não persecução penal ele está pautado na legalidade. Ele é um locus de não incidência do poder de acusar, em que o Ministério Público, vinculado à lei, quando preenchido aqueles requisitos, não vai escolher,
vai propor o acordo porque aquela é a única possibilidade para aquele caso que preencheu os requisitos legais. Senão eu vou permitir uma arbitrariedade tamanha que o acusador vai começar a escolher para quem que ele quer dar o acordo de não persecução penal ou não. E isso vai nos levar para margens de segregação ainda maiores. Veja que isso aí, né, implica ainda mais no direito penal do autor também, né? Onde o Ministério Público ele vai escolher qual é o acusado. Não, mas esse aqui, ó, é reincidente, é o que for, né? É criminoso habitual, né? É o costume. Esse aqui é criminoso habitual. Não vou tentar fazer o acordo de não persecução penal, enfim, né? E só para complementar uma coisa, Tiago, veja a importância do papel do Ministério Público no processo penal. Há uma confusão aqui no Brasil em relação ao papel do Ministério Público no sistema penal. Porque muitos falam, não, mas o Ministério Público ele é imparcial porque ele é fiscal da lei. Não. No sistema penal, o Ministério Público ele é parte. O Ministério Público ele é o titular da ação penal, ele é parte. E uma parte não tem como ser imparcial. Ele, como o Tiago falou, ele está vinculado à lei porque ele é um órgão estatal e ele tem que seguir a lei. E aí, fiscal da lei é todo mundo que está participando do processo. O juiz também é fiscal da lei. Isso eu estou falando em relação ao processo penal, tá? O juiz também é fiscal da lei. O próprio advogado também pode ser considerado um fiscal da lei. Não é porque ele não é, porque ele é um particular, no caso, se for advogado privado, que ele não é também um fiscal da lei. Mas a importância do papel do Ministério Público no processo penal. O Ministério Público é parte e não é imparcial, porque parte não tem como ser imparcial. Ah, mas o Ministério Público pode pedir absolvição. Sim, mas isso não quer dizer que ele é uma parte imparcial. É até uma coisa antagônica você ser uma parte imparcial, né? Você tem... e tem uma frase muito interessante que fala, quanto mais as partes elas forem parciais, mais o juiz ele é imparcial. E é isso que a gente quer no processo penal, né? A gente quer o Ministério Público como parte, a defesa como parte também, e o juiz o juiz é o importante na imparcialidade aqui. É por isso que a gente fala tanto e academicamente lógico, né, em relação ao juiz, à jurisdição. Por quê? Porque no final quem decide é o juiz, né? Você fala muito do judiciário e tal. Sim, porque no final quem está decidindo lá, quem está criando precedentes é o STF, é o STJ. E são os tribunais, eles que estão criando precedentes para os juízes, né, de piso julgarem. Então, é por isso que a gente bate tanto, né, lógico, né, academicamente, no judiciário, né, e o Ministério Público, ele, no processo penal, ele tem que ser parte, e nada de falar em imparcialidade nem de fiscal da lei no processo penal. Pode complementar, Tiago. Só para concluir, e eu até acho que as margens de segregação seriam até mais perigosas do que simplesmente essa diretriz de periculosidade ou não. Hoje, o que dá ibope para o órgão do Ministério Público? Recuperação de dinheiro. Então, o Ministério Público vai querer fazer acordo de não persecução penal, porque lá, entre as condições, tem a pena pecuniária, só pagar algo, né, com quem tem dinheiro. Então, o acordo de não persecução penal vai servir para quem tem dinheiro. E quem vai ser processado e vai cumprir pena é quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro. Nós só vamos fazer acordo de não persecução penal com quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não faz acordo de não persecução penal. Então, o nível de segregação que isso pode causar é ainda maior. E acho que para a gente finalizar, Marcos, algo muito interessante que eu não tinha ainda uma posição sobre isso, a do Auri é muito bem fundamentada, mas eu não conseguia concordar epistemologicamente com ela, com a essência dela, sobre o fato de, e se esse direito público subjetivo for desrespeitado e prevalecer a discricionariedade do Ministério Público, né? A própria lei traz um mecanismo ali que, se o promotor não quiser te propor, tem uma possibilidade de você subir para o procurador-geral com um pedido de análise, mas o procurador-geral também, dentro do Ministério Público, eles podem continuar negando. O Auri fala que aí o juiz poderia atuar sim e firmar, obrigando o Ministério Público, não o juiz impondo as condições, mas ele obrigando o Ministério Público a propor o acordo de não persecução penal. Inclusive,
semana passada aqui em Campo Grande, um advogado me ligou para me contar isso. Tiago, estava fazendo audiência por videoconferência, o Ministério Público não quis fazer o acordo, e um juiz aqui de Campo Grande, que tem uma posição bastante inquisitorial, propôs o acordo. Estabeleceu comigo as condições e eu fiz o acordo com o juiz. Falei, sério? Ele falou, sério. Fiz o acordo com o juiz. E era interessante para mim, eu tinha pedido ele me contando, e eu fui. E fui pensando, que loucura que eu estou fazendo, e que perigo, que pode acontecer com isso, porque o Ministério Público vai recorrer, vai fazer alguma coisa, né? E sabe lá Deus o que vão falar, né? Esse mesmo juiz é um juiz aqui em Campo Grande que ficou famoso, houveram vários habeas corpus contra ele, porque quando se pedia liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva em processos em que ele tinha ali, ele era o juiz do processo, se não tivesse pedido de liberdade provisória na audiência de custódia, ele alegava preclusão, para não apreciar o pedido de liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva. Quer dizer, o sujeito anuiu, aceitou em ficar preso todo o processo. Era mais ou menos isso. Ele alegava preclusão da liberdade. Olha que loucura, né? Que delírio. Mas aí, em busca dessa posição, eu talvez encontrei uma posição mais adequada. Professor Paulo Henrique Fuller, né? O Paulo Henrique Fuller, eu não lembro qual é o currículo dele, eu não lembro se ele é advogado, o que ele é, mas ele é doutorando, é da PUC de São Paulo, e ele escreve junto com a Patrícia Manzolini, etc., professores do Damásio, né? Mas ele tem uma posição bastante interessante. Ele falou, olha, se o sujeito tem os direitos de acordo com a lei ao acordo e o Ministério Público não propõe, talvez não seria adequado, né? Ele reconhece, não é adequado ao sistema acusatório o juiz obrigar o Ministério Público a propor o acordo, o juiz propor o acordo, como aconteceu nesse caso aqui de Campo Grande, mas se é cabível o acordo e o Ministério Público não quer propor, uma coisa é certa, a ação penal não é cabível. Então o juiz tem que rejeitar a denúncia. O juiz tem que rejeitar a denúncia. O que sobra para o juiz é rejeitar a denúncia. E ele vai rejeitar a denúncia por falta de justa causa. Né? Por que não tem uma justa causa? Porque naquele caso, a lei determinava o acordo e o Ministério Público não quer propor o acordo. Se o Ministério Público não quer propor o acordo, eu não posso aceitar essa denúncia. Rejeito a denúncia por falta de justa causa. Cara, perfeita. É a solução dogmática mais adequada que eu vi até agora. E com isso, eu encerro já fazendo aqui minhas últimas considerações, agradecendo a Lívia, agradecendo o convite do Marcos e todo mundo que teve paciência de nos escutar até agora. Obrigada, Tiago. Obrigada, Marcos. Alguém tem alguma pergunta? Porque vi que acho que todo mundo ficou tão concentrado que foi excelente a exposição de vocês dois. Sim, muito bom mesmo. Eu sou fã do Marquinhos, sou suspeita para falar. Agora já sou fã do Tiago também. Então, muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveitem a presença dos dois. Dá um tempinho aí para o pessoal decidir se tem uma pergunta, mas desde já agradeço mesmo. E pronto, vocês estavam falando sobre a exposição de motivos, o Marcos até sabe que no meu TCC eu analisei a exposição de motivos e, nossa, era cada absurdo que eu ficava muito revoltada. Assim, ele mesmo claramente falou que eu precisava reformar o código porque tinha muitas garantias. Então, assim, foi bem complicado para mim, tá? Perceber isso, mas eu acho muito importante também para todos os estudantes, para todo mundo mesmo ter acesso a essa exposição de motivos para ver o que a gente está lidando até hoje, né? Então, eu acho que ninguém tem perguntas, já que só tem aqui elogios. Queria agradecer muito de novo a presença de vocês por terem se disposto. Poderia repetir o autor citado pelo Tiago. Aí é qual deles? O último agora o Paulo Henrique Fuller. Não estou nem fazendo uma indicação do livro, tá? Porque talvez existam outros livros sobre o pacote anticrime que também sejam interessantes. Esse foi como o do próprio do Tiago, tá? Tiago está disponível, na Tirant Leblanc. Esse é o ponto talvez mais interessante de toda a obra deles, é a solução que ele deu para o acordo de não persecução penal. Mas quem fez a pergunta é o Diogo. O Diogo é um parceiro meu, um amigo meu. Eu já vou mandar foto, inclusive, desse trecho em específico para você, Diogo. Mas é um livro da lei anticrime deles, pela Saraiva, dos professores do Damásio.
Beleza? Então, acho que é isso. Obrigadão pela presença de vocês, pela brilhante exposição. Estamos aqui para qualquer outra situação. Semana que vem temos mais uma quarta constitucional com a LAPEC, não percam. Infelizmente, agora não será mais processo penal. Eu fui voto vencido, mas eu já dei o meu gostinho aqui de coisa de processo penal. E muito obrigada mesmo, a presença de todos que estiveram aqui com a gente. E nos sigam no Instagram para mais novidades, Liga Constitucional. E é isso, galera. Muito obrigada. E eu que agradeço também, Lívia. Valeu, obrigado, gente. Boa Thiago, noite. valeu, abraço.